Bem-vindos ao Galactus, o Devorador do Universo. Nesse vídeo épico, exploraremos momentos lendários dos quadrinhos em que Galactus, o titã cósmico, devasta mundos, desafia heróis e impõe a sua fome celestial. Prepare-se para sentir a grandiosidade, o medo e a admiração que esse ser impõe à Marvel, de forma absoluta. Se você ama histórias cósmicas e quer mergulhar nessa jornada colossal, deixe seu gostei no vídeo e inscreva-se no canal agora para não perder nenhum capítulo dessa saga estelar. A Chegada de Galactus, a trilogia cósmica original. Lá pelos anos 60, os quadrinhos estavam prestes a viver algo que ninguém tinha visto antes. Até então, os maiores vilões eram conquistadores, cientistas malucos ou alienígenas que queriam dominar a Terra. Mas tudo mudou quando o universo Marvel conheceu uma ameaça que ia muito além de qualquer maldade. Um ser que não queria poder, queria planetas inteiros no prato. Foi em Fantastic Four, número 48, lançado em 1966, que Galactus apareceu pela primeira vez. A história começa com sinais estranhos no céu e a chegada de um ser prateado vindo do espaço. Ninguém sabia, mas aquilo era o anúncio de algo gigantesco. O Devorador de Mundos estava chegando. Esse arco, que ficou conhecido como The Galactus Trilogy, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, dois monstros da criação na Marvel. Essa saga não só abriu de vez as portas para o lado cósmico da editora, mas também trouxe o conceito de entidades praticamente divinas, que não seguem leis humanas e podem moldar galáxias como bem entendem. O mais assustador em Galactus é que ele não é do mal no sentido tradicional. Ele não odeia ninguém, não tem prazer em destruir. Ele simplesmente existe e sente uma fome que nunca passa. Para ele, um planeta cheio de vida é como um fruto maduro no espaço. Isso o torna ainda mais perigoso, porque não há diálogo ou apelo emocional que funcione. Quando o surfista prateado chegou para avisar que seu mestre vinha aí, o mundo pirou. O céu se encheu de tempestades cósmicas, a gravidade ficou doida, e os cientistas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Era como se o próprio universo tivesse parado por um instante, esperando o inevitável. Muito antes de ele pisar aqui, já dava para sentir que algo impossível estava a caminho. Satélites despencaram, as marés ficaram caóticas e uma estranha sensação de peso tomou conta das cidades. Era como se todo o planeta tivesse sendo observado e julgado. E então ele veio. Galactus surgiu no céu de Nova York, enorme, coberto por uma armadura brilhante, cada passo fazendo o chão tremer. Ele não gritou, não ameaçou, não fez discurso. Só disse: "Estou com fome." Para ele, a terra não era um inimigo. Era só comida. O vigia Uatu, que tinha jurado nunca interferir no destino da terra, quebrou sua promessa e avisou os heróis sobre o tamanho da ameaça. Isso já dizia tudo. Se um ser que observa guerras e tragédias sem mexer um dedo resolve agir, é porque a coisa é séria de verdade. O Quarteto Fantástico tentou de tudo para parar Galactus. Nenhuma arma, nenhum poder conhecido conseguia arranhar aquela armadura. Enquanto isso, ele já começava a montar a sua máquina, capaz de drenar a energia do núcleo da Terra para saciar sua fome. Mas algo começou a mudar quando o surfista prateado conheceu Alicia Masters, uma mulher cega que mostrou para ele o valor da vida humana. Ele começou a questionar a missão que seguia há séculos, servindo um mestre que destruía tudo no caminho. Foi então que Reed Richards ficou sabendo, graças ao Vigia, da existência do Nulificador Total. Um pequeno artefato que podia apagar qualquer coisa da existência com um único pensamento. Um poder tão insano que até o próprio Galactus tinha medo. Com o artefato em mãos, Reed ameaçou usá-lo. E, pela primeira vez, o Devorador hesitou. Ele sabia que o risco era real.
O nulificador podia acabar não só com ele, mas com tudo ao redor. E aí, Galactus tomou uma decisão que ninguém esperava. Recuou. Antes de ir embora, ele tirou os poderes do surfista prateado como castigo por ter se voltado contra ele. Prendeu o herói na Terra, incapaz de voltar para o espaço. Um destino cruel para alguém que vivia livre entre as estrelas. Essa saga virou um marco nos quadrinhos. Pela primeira vez, o perigo não era vencido com força bruta, mas com coragem, inteligência e um ato de desafio diante do impossível. E assim, Galactus se afastou, deixando para trás um planeta marcado pelo medo e pela dúvida. Porque lá no fundo, todo mundo sabia. Um dia, a fome dele ia falar mais alto de novo. A origem de Galactus, do fim de um universo ao início de outro. Muito antes da Terra existir, antes mesmo do nosso universo nascer, havia outro. Esse universo antigo tinha planetas, estrelas e civilizações que a gente nem consegue imaginar. Entre esses mundos existia o planeta Taa, o mais avançado de todos, cheio de tecnologia e conhecimento. E foi lá que nasceu um homem chamado Galan. Taa era um paraíso, mas nada dura para sempre. O universo de Galan estava morrendo. Uma praga cósmica começou a se espalhar, destruindo tudo o que tocava. Não havia cura, não havia escapatória. Galan, que era um explorador e cientista, viu o fim chegando e decidiu tentar uma última missão junto com alguns sobreviventes. Eles partiram numa nave, indo até o centro da morte do universo, um lugar onde a própria realidade estava se desfazendo. Lá, eles encontraram algo que ninguém jamais tinha visto. Uma imensa consciência cósmica, o último resquício vivo daquele universo, chamada Sentience of the Universe. Era como se fosse a alma de tudo o que existia. Ao se aproximar, Galan não sentiu medo. Ele entendeu que aquele era o fim inevitável. Mas, em vez de destruir os últimos sobreviventes, a consciência cósmica fez algo inesperado. Se fundiu com Galan. Nesse momento, ele deixou de ser apenas um homem e se tornou algo muito, muito maior. Essa fusão criou um ser único, que ficou dentro da nave, adormecido, enquanto o velho universo finalmente colapsava. E quando o grande vazio se transformou num novo Big Bang, aquele casulo cósmico permaneceu, carregando o que agora era uma nova forma de vida. Galactus. Por eras ele ficou ali, incubado dentro de uma nave que vagava pelo espaço do universo recém-nascido. Até que um dia, um ser chamado X, um dos vigias, encontrou a nave. Mesmo com o juramento de não interferir, X decidiu ajudar e levou aquela cápsula até perto de um planeta chamado Arqueópia. Quando as frotas militares de Arqueópia atacaram a nave, o que estava lá dentro finalmente despertou. Galactus saiu, radiante de energia, e destruiu tudo o que tentou pará-lo. Depois ele fez o que faria muitas e muitas vezes nos milênios seguintes. Drenou a energia vital daquele planeta inteiro, matando toda a vida ali. Esse foi o primeiro mundo que ele devorou. E diferente do que se poderia esperar, Galactus não fez isso por ódio ou por prazer na destruição. Ele fez porque sentia fome. Uma fome que não era física, mas sim uma necessidade cósmica, parte da própria natureza dele. Depois disso, Galactus construiu seu lar, uma nave do tamanho de um planeta, chamada Ta-2. Ali ele podia descansar, recuperar suas energias e planejar suas jornadas. No começo, ele tentava se alimentar apenas de mundos sem vida, mas a fome crescia e esses mundos não eram suficientes. Com o tempo, Galactus passou a se alimentar também de planetas habitados, e assim ele se tornou uma força inevitável do universo. Nem herói, nem vilão, apenas uma entidade que existe para manter um equilíbrio que ninguém entende totalmente. Os vigias, incluindo X, ficaram marcados pelo peso dessa escolha.
Ao ajudar Galactus a nascer nesse universo, eles libertaram uma força que jamais poderia ser contida. E ainda que ele fosse temido por incontáveis civilizações, Galactus carregava consigo a lembrança distante de que um dia já foi Galã, de Taa. Essa origem, contada nos quadrinhos de Thor número 160 e 869, lá de 1969, mostrou que Galactus não é só um vilão faminto. Ele é o último sobrevivente de um universo inteiro, condenado a existir para sempre, movido por uma necessidade que nunca vai embora. No fundo, essa história também fala sobre destino. Galactus não escolheu ser quem é. Ele foi moldado pelas forças mais antigas que existem. E isso é o que o torna ainda mais assustador. Não importa o que aconteça, ele sempre vai voltar, porque ele precisa. E assim o Devorador nasceu, não num dia de glória ou de conquista, mas no crepúsculo de um universo morto, carregando consigo a fome e a solidão de toda uma realidade perdida. A criação dos arautos de Galactus. Galactus, imenso e faminto, logo percebeu que não rola sair voando sozinho por aí buscando planetas para devorar. Ele precisava de gente ágil, veloz, que pudesse anunciar sua chegada. Foi aí que surgiram os Arautos de Galactus, emissários cósmicos criados usando frações do poder cósmico dele. O primeiro arauto foi um ser conhecido como o Fallen One. Galactus deu a ele energia sombria, diferente daquela luz dos outros Heralds. Mas o Fallen One era instável, violento demais, então o Titã o prendeu. Mesmo preso, ele sempre fugia e virou uma pedra no sapato de Galactus. Depois veio o mais famoso, o Surfista Prateado, antes chamado de Norin Had, um astrônomo de Zen-La. Quando Galactus tentou devorar o planeta, Norin se ofereceu para ser arauto, em troca de salvar seu povo. Galactus aceitou e deu a ele uma parte do poder cósmico, que o transformou no surfista. Com seu corpo reluzente e uma prancha cósmica, o surfista saiu rasgando o espaço em busca de mundos cheios de energia. Mas, ao conhecer os humanos e sentir compaixão por eles, especialmente por Alicia Masters, ele começou a questionar sua missão e a si mesmo. Então, Galactus precisou criar outro emissário. Surgiu o Airwalker, que era um diplomata chamado Gabriel Lan, membro do Corpo Nova. Ele aceitou a missão e se tornou arauto fiel. Infelizmente, morreu numa batalha, mas Galactus o trouxe de volta transferindo sua consciência para um corpo robótico. A seguir, entrou em cena Terrax, o Domador, que antes era Tyrus, um tirano do planeta Birge. Galactus o derrotou, deu poder cósmico e o transformou num arauto que controlava rochas e terra com sua machadaça cósmica. Cada novo arauto carregava uma faceta diferente do poder de Galactus, mas todos recebiam força o suficiente para viajar pelo universo e achar planetas com energia em abundância. Eles eram como instrumentos da fome cósmica do Titã. Com o tempo, houve outros Heralds como Firelord, que se tornou arauto procurando seu amigo Airwalker, e diversos outros, cada um com motivação própria e relacionamento único com Galactus. Galactus sabia que o poder que dava aos arautos podia afastá-los da humanidade. Muitos acabavam com sentimentos entorpecidos ou até sem lembrar de sua vida antiga, só focados na missão de achar comida cósmica. A moralidade dos arautos variava. Alguns, como o surfista, se rebelaram depois de ver compaixão e coragem. Outros permaneceram fiéis, mas com dúvidas. A relação com Galactus era sempre tensa, entre obrigação e identidade. Por isso os arautos marcaram eras. Eles expandiram o alcance do Devorador de Mundos por todo o cosmos, espalhando medo e esperança, dependendo de quem os encarasse. Eles mostraram que Galactus é mais do que força bruta. Ele é presença fundamental do universo,
e seus emissários são o rosto dessa fome inescapável que ele representa. A armadura cósmica e a locomoção de Galactus. Quando Galactus emergiu no novo universo, ele não tinha forma física definida, sendo uma entidade de pura energia cósmica. Essa condição dificultava a interação dele com o espaço e outras formas de vida. Então, para poder existir de forma tangível e proteger seu ser, ele criou uma armadura colossal. Essa armadura servia como um corpo, gigantesco e imponente, capaz de resistir a ataques de outros seres cósmicos e abrigar seu poder infinito. Ela tinha traços que pareciam circuitos de energia pulsante, quase como se fosse viva, um escudo que sustentava sua presença física. Por meio dela, Galactus podia manifestar força esmagadora e utilizar seu poder cósmico de forma concentrada, canalizando energia para devorar mundos e se sustentar. Era a ponte entre sua essência energética e o universo físico, e sem essa armadura, ele seria apenas um fantasma cósmico. Além da proteção, essa armadura permitia que ele interagisse com outras entidades cósmicas e heróis com um corpo que inspirava temor. Era a imagem da inevitabilidade da fome cósmica, um gigante imortal vestido em energia viva. Para se locomover pelo cosmos, Galactus não usa nenhuma prancha ou equipamento externo, como seu famoso arauto, o surfista prateado. Ele se move por pura manipulação da energia cósmica, criando portais dimensionais e distorcendo o espaço-tempo, podendo viajar entre galáxias em instantes. Essa habilidade o torna praticamente onipresente, podendo aparecer onde quiser e quando precisar, com velocidade e alcance inimagináveis para seres normais. A armadura o ajuda a manter sua forma enquanto faz essas viagens. Além disso, Galactus é capaz de emitir rajadas de energia, criar escudos quase indestrutíveis, manipular matéria em escala planetária e até controlar forças universais, tudo por meio da combinação do seu poder cósmico com a armadura. Em batalhas, essa armadura funciona como uma fortaleza móvel, protegendo-o dos ataques mais devastadores e canalizando sua força para contra-atacar com poder brutal. Até os mais poderosos heróis do universo Marvel já se viram diante de sua fúria com essa armadura imensa. O design da armadura mudou um pouco com o tempo, mas sempre manteve essa aura de tecnologia alienígena avançada e energia pura, destacando Galactus como uma força da natureza e uma entidade quase divina. Sem essa armadura, sua energia cósmica dispersaria e ele perderia o contato físico com o universo. Por isso, é fundamental para sua existência prática e para o cumprimento de seu destino como devorador de mundos. Essa armadura também abriga mecanismos internos que regulam sua fome cósmica, ajudando Galactus a manter o equilíbrio entre consumir energia e se preservar. Ela é, em essência, o corpo que sustenta a alma do Titã. Mesmo em momentos de vulnerabilidade, a armadura representa o poder e a autoridade dele, um símbolo de sua função no cosmos. Ela é o que o torna mais que uma simples força, um personagem com presença, imponência e um papel crucial no universo. Assim, a armadura e a manipulação de energia são o que permitem a Galactus se manifestar, viajar, combater e cumprir seu destino de manter o equilíbrio cósmico, mesmo que isso signifique devorar mundos inteiros. O papel cósmico do devorador de mundos. Galactus é frequentemente visto como um vilão, o terror que devora planetas e destrói civilizações inteiras. Mas essa visão é só uma parte da história. Ele não age por maldade, nem por desejo de poder. Sua fome faz parte do equilíbrio cósmico, uma necessidade existencial que mantém o universo funcionando. Na verdade, Galactus é uma força da natureza, tão inevitável quanto o sol nascer ou a noite chegar.
Sua existência está ligada ao ciclo de criação e destruição do cosmos, garantindo que a energia não se acumule demais nem desapareça de vez. Sem ele, o universo poderia entrar em colapso. Ele nasceu do fim de um universo anterior e sobreviveu ao Big Crunch, transformando-se no guardião do equilíbrio entre a vida e a morte cósmica. Por isso, seu papel é fundamental para evitar que o cosmos entre em colapso por excesso de energia acumulada. Ao consumir a energia vital dos planetas, ele renova sua própria força, mas também ajuda a manter o fluxo natural de energia universal. Galactus é, assim, um regulador energético cósmico que equilibra as forças da criação e da destruição. Sua fome, apesar de destrutiva, impede um crescimento descontrolado da energia no universo. Ele age quase como um catalisador, transformando um ciclo caótico em ordem e continuidade. Sem essa função, o universo poderia se desintegrar. Mesmo com esse papel vital, Galactus não destrói mundos à toa. Seus arautos buscam planetas ricos em energia e ele tenta evitar a extinção de espécies inteiras sempre que possível. Essa seleção mostra que ele tem uma certa consideração pela vida. Ao longo das histórias, heróis e até outras entidades cósmicas reconhecem que Galactus é necessário, mesmo que assustador. Ele é respeitado e temido, mas não visto como um mero vilão. É uma entidade que existe além da moralidade humana. Seu poder é tão imenso que muitas vezes ele pode ser confundido com um deus, mas ele é mais um elemento do tecido cósmico do que uma figura maligna. Ele não busca conquistar ou dominar, apenas se sustentar. Galactus também é responsável por criar vida de certa forma, através de seus arautos. Ao conceder parte do seu poder a eles, ele dá origem a seres com habilidades incríveis que desempenham papéis complexos no universo. Essa dualidade entre destruição e criação faz dele um personagem fascinante e complexo, que desafia as ideias simples de bem e mal. Galactus é a personificação do ciclo eterno da existência. Sem Galactus, o universo Marvel perderia seu equilíbrio. Sua presença assegura que as forças cósmicas não saiam do controle, preservando a estabilidade necessária para a vida continuar em outras formas. Ele é, em resumo, um agente do equilíbrio universal, uma força natural que serve a uma função maior do que nós podemos compreender totalmente. Por isso, apesar do medo e do sofrimento que causa, Galactus não é um vilão comum. Ele é uma parte essencial da ordem cósmica, desempenhando um papel que nenhum outro ser poderia. As ligações cósmicas de Galactus, entre deuses e forças universais. Galactus não é só um gigante faminto no universo Marvel. Ele faz parte de um grupo seleto de entidades cósmicas que mantém o equilíbrio do cosmos. Ao lado dele estão figuras como Eternidade, que representa o tempo e a existência, e Infinito, a personificação do espaço. Essas entidades são manifestações da própria realidade, forças que definem o funcionamento do universo. Galactus, por sua vez, é uma força natural, uma entidade que equilibra a criação e a destruição. Ele não é o topo da cadeia, mas tem um papel vital nesse sistema. Galactus mantém relações complexas com esses seres. Às vezes, são aliados, lutando juntos para impedir ameaças cósmicas, outras vezes são rivais, disputando o controle e o destino do cosmos. Tudo acontece em um delicado equilíbrio entre poder e necessidade. A entidade conhecida como Aniquilação é uma força de destruição absoluta, que lidera a Annihilation Wave, uma invasão que ameaça mundos inteiros. Galactus já enfrentou essa ameaça e, em algumas histórias, até cooperou para conter o caos. Apesar de ser uma força de destruição, Galactus tem um senso de equilíbrio que o coloca em conflito com a Aniquilação. Ele não quer destruir mais do que o necessário, pois entende que o universo precisa de equilíbrio para sobreviver.
Eternidade e infinito são manifestações do tempo e do espaço, e elas observam o cosmos enquanto Galactus age como agente desse equilíbrio. Ele está ligado a elas por meio da energia cósmica que compartilham e do destino comum de manter o universo estável. Em algumas histórias, Galactus chega a questionar seu próprio papel, interagindo com essas entidades para entender melhor sua existência e propósito. Essa busca traz uma dimensão filosófica para o personagem, além da ação. A relação entre essas forças cósmicas não é simples disputa de poder, mas uma dança delicada que mantém o universo vivo. Galactus representa a fome necessária, eternidade e infinito, a continuidade e vastidão do cosmos. Mesmo sendo inferior a essas entidades em poder, Galactus tem uma autonomia enorme, agindo muitas vezes por conta própria. Seu poder é capaz de desafiar até mesmo entidades consideradas supremas. Em batalhas cósmicas, as forças de Galactus se entrelaçam com as de eternidade e infinito, mostrando que, apesar das diferenças, eles são parte de um sistema maior. Essa interdependência reforça o papel de Galactus como peça-chave do universo. A ameaça da Annihilation Wave coloca em risco esse delicado equilíbrio. Galactus se vê obrigado a agir, não só para sobreviver, mas para preservar a ordem cósmica, enfrentando forças que podem aniquilar tudo. Essa postura mostra que, apesar de sua fome devastadora, Galactus é um guardião do universo, protegendo-o de ameaças maiores e mais caóticas. Seu papel é muito além do simples devorador. Ao longo dos quadrinhos, heróis cósmicos como o Surfista Prateado e o Quarteto Fantástico testemunharam essas relações complexas, onde Galactus é mais do que um inimigo, mas uma força que desafia a compreensão humana. Assim, as ligações cósmicas de Galactus mostram que ele é parte vital do equilíbrio universal, atuando em conjunto e em conflito com outras forças que definem a existência do cosmos. A história do surfista prateado com Galactus. Norrinrad era um jovem astrônomo de Zenn-La, um planeta pacífico e próspero no cosmos. Ele vivia numa sociedade avançada, cheia de conhecimento e harmonia. Mas, quando Galactus apareceu, tudo mudou num instante. O destino dele e de seu povo estava prestes a ser decidido. Galactus chegou faminto, pronto para devorar Zenn-La e absorver sua energia vital. A notícia espalhou medo, e ninguém parecia capaz de deter o Titã. Foi então que Norrinrad fez uma oferta desesperada, se propondo a ser o arauto do Devorador de Mundos, se isso salvasse sua casa. Galactus aceitou a oferta e concedeu a Norrin uma fração do seu poder cósmico. Esse presente transformou o jovem astrônomo numa entidade poderosa, com habilidades além da compreensão humana. Ele se tornou o Surfista Prateado, um ser brilhante e veloz, com uma prancha cósmica que obedecia à sua vontade. Com seu novo poder, o surfista partiu pelo espaço, buscando planetas ricos em energia para saciar a fome de Galactus. Ele viajou por mundos distantes e civilizações desconhecidas, cumprindo a missão para a qual havia sido criado. Mas, apesar do poder, uma parte de Norrin ainda resistia. Quando chegou à Terra, tudo mudou. Ele encontrou um planeta vibrante, cheio de vida e beleza, e conheceu seres como o Quarteto Fantástico. A humanidade, e especialmente Alicia Masters, despertaram algo novo nele, compaixão e dúvida sobre sua missão destrutiva. O surfista passou a questionar o que estava fazendo. Será que tinha que destruir mundos inocentes? Esse conflito moral o levou a desafiar Galactus pela primeira vez, tentando proteger a Terra do destino de ser devorada. Foi uma atitude de coragem, mas perigosa. Galactus não gostou da rebelião do seu arauto. Ele puniu o surfista, aprisionando sua liberdade e força e enviando-o para sofrer pelo universo. Mas os heróis da Terra não o abandonaram,
vendo nele um aliado contra o Devorador. Essa rebelião marcou o começo da luta interna do surfista, dividido entre sua natureza cósmica e seus sentimentos humanos. Ele tornou-se um herói, mesmo contra seu antigo mestre, mostrando que até entidades cósmicas podem ter consciência e escolha. Com o tempo, o surfista prateado passou a atuar de forma mais independente, protegendo planetas e civilizações, sempre com o peso da fome de Galactus pairando sobre ele. A relação deles é complexa, cheia de respeito, medo e, às vezes, conflito aberto. O surfista também ganhou mais aliados e enfrentou muitos perigos, sempre tentando equilibrar sua missão com seu desejo de fazer o bem. Ele é um dos personagens mais trágicos e heróicos do universo Marvel. Enquanto isso, Galactus continuava sua busca por energia, ciente da rebeldia do seu arauto, mas respeitando sua vontade. Essa dinâmica cria uma tensão épica nas histórias, cheia de dilemas e batalhas cósmicas. A história do surfista e Galactus mostra que mesmo o mais poderoso dos titãs pode ser desafiado por alguém com coragem e compaixão. Ela fala de sacrifício, redenção e o poder da escolha. Essa saga influenciou inúmeras outras histórias nos quadrinhos, filmes e séries, consolidando o surfista prateado como um dos personagens mais profundos da Marvel. No fim, o surfista representa a esperança em meio ao poder absoluto, um símbolo de que até as forças mais devastadoras podem ser questionadas e talvez transformadas. E assim segue a jornada do surfista prateado, eternamente ligado a Galactus, mas sempre buscando seu próprio caminho no universo. A batalha épica entre Galactus e Ego, o planeta vivo. Imagine só a cena. Galactus, o temido devorador de mundos, uma força cósmica que vaga pelo universo, consumindo planetas para saciar sua fome insaciável, se depara com algo totalmente fora do comum. Não um planeta qualquer, mas um ser vivo, consciente, com pensamentos e vontade própria. Esse ser é Ego, o planeta vivo. A ironia desse encontro é quase poética. Galactus, cuja missão é engolir mundos, encontra um que não só resiste, mas luta, pensa e age. Ego não é só um monte de rochas e minerais. Ele é um organismo gigante, capaz de moldar seu terreno e criar defesas com uma inteligência fora do comum. Quando Galactus percebe que Ego não é um planeta comum, o desafio se torna imediato. Não basta apenas consumir um monte de matéria, ele terá que enfrentar uma entidade viva, que pode reagir, atacar e se defender. É um confronto que mistura poder bruto e astúcia cósmica. A batalha começa com uma demonstração titânica de força. Ego lança tentáculos de matéria viva para tentar aprisionar Galactus, manipulando sua própria estrutura para atacar. Galactus responde com rajadas de energia cósmica, tentando romper as defesas do planeta. Enquanto Galactus tenta devorar Ego, o planeta reage com tempestades gigantescas, terremotos e explosões de energia concentrada. Ego é uma fortaleza viva, usando sua capacidade de regeneração para resistir ferozmente. Essa luta é muito mais que física, é uma batalha de vontades. Galactus, apesar de sua fome descomunal, reconhece que Ego é um adversário único, merecedor de respeito. Ego, por sua vez, luta pela sobrevivência, sabendo que sua existência está em jogo. O resultado dessa batalha varia conforme a saga dos quadrinhos. Em algumas versões, Galactus consegue vencer, consumindo partes de Ego e seguindo sua fome cósmica. Mas essa vitória nunca é fácil e sempre custa muito esforço e poder. Já em outras histórias, Ego resiste, escapando do ataque de Galactus graças à sua inteligência e habilidades regenerativas. Nesses momentos, ele prova ser um dos poucos seres capazes de desafiar o Devorador de Mundos. Essa imprevisibilidade é parte do que torna essa batalha tão fascinante. Nenhum dos dois é totalmente invencível.
E o confronto entre eles é sempre tenso e épico, mostrando os limites e as forças de cada um. Galactus, mesmo sendo uma entidade quase onipotente, encontra em Ego um adversário que o força a se superar, a usar toda sua sabedoria cósmica e energia concentrada para manter sua supremacia. Ego, como um planeta vivo, desafia a lógica ao ser um organismo senciente, um ser com vontade própria e poder de manipular a realidade em escala planetária. Sua resistência representa o poder da vida e consciência contra a fome destruidora. O duelo entre eles é uma dança entre a fome insaciável e a vontade inquebrável. É a luta entre o caos da destruição e a ordem da sobrevivência consciente. Essa batalha é um exemplo claro do universo Marvel misturar ação, ficção científica e filosofia, explorando temas como poder, existência e resistência. O fato de que o resultado depende da saga reforça o caráter mitológico e multifacetado desses personagens, que são mais do que simples heróis ou vilões, são forças primordiais em constante conflito. Assim, a batalha entre Galactus e Ego permanece uma das mais épicas e complexas da Marvel, com um desfecho que nunca é definitivo, sempre aberto à interpretação e à imaginação. Galactus no multiverso, o devorador de mundos em todas as realidades. Galactus é uma força cósmica que ultrapassa os limites de um único universo. No vasto multiverso Marvel, existem inúmeras versões dele, cada uma com suas peculiaridades e histórias próprias. Ele não é só um personagem único, mas uma entidade que transcende dimensões e realidades. Em algumas realidades alternativas, Galactus assume formas diferentes. Às vezes, é uma presença ainda mais assustadora. Outras vezes, sua fome e métodos mudam radicalmente. Essas variações mostram como o conceito do Devorador de Mundos se adapta a diferentes universos. No universo Ultimate Marvel, por exemplo, Galactus é uma criatura mais brutal e monstruosa, com uma aparência grotesca que reflete sua fome insaciável e o perigo que representa. Ele é menos uma entidade cósmica e mais um predador aterrorizante. Já em outras realidades, como a dos Marvel Zombies, Galactus é corrompido pela infestação zumbi. Isso o transforma em uma versão ainda mais aterrorizante, que espalha destruição de maneira diferente, trazendo um toque sombrio à sua mitologia. O multiverso também apresenta versões onde Galactus tem origens distintas. Em algumas delas, ele não é o devorador, mas sim um criador, uma força que gera vida em vez de destruí-la. Essa inversão desafia a ideia tradicional que temos dele. Em histórias que exploram o multiverso, como as Guerras Secretas, diferentes versões de Galactus se encontram e até entram em conflito. Essas batalhas mostram como ele se adapta e age de acordo com as regras de cada realidade. Em eventos como o Spider-Verse, a presença de versões alternativas do Devorador destaca seu papel como uma constante ameaçadora em múltiplos universos, sempre em busca de saciar sua fome cósmica, não importa onde esteja. Essas variações reforçam o caráter mitológico de Galactus, elevando-o a algo muito maior que um simples personagem. Ele é uma força primordial, uma manifestação da fome cósmica que perpassa a existência em várias dimensões. Apesar das diferenças, todas as versões compartilham um elemento comum: a fome insaciável que define Galactus. É essa fome que o impulsiona a viajar de universo em universo, consumindo mundos para sobreviver. Em algumas realidades, a fome de Galactus é tratada com mais nuances, sendo vista como parte de um ciclo natural de criação e destruição, mantendo o equilíbrio do multiverso. Isso dá um lado quase filosófico ao personagem. No multiverso, ele também pode ter aliados e arautos diferentes.
Em cada universo, seus arautos refletem as características daquele mundo, adaptando seus poderes e personalidades conforme a realidade. Por vezes, Galactus aparece em universos onde é reverenciado como um deus, enquanto em outros é temido como um monstro. Essa dualidade mostra como a percepção dele muda conforme a cultura e a realidade. Os diferentes Galactus também apresentam variações na extensão de seus poderes. Algumas versões são praticamente onipotentes, enquanto outras têm limitações mais claras, aumentando o drama de suas histórias. O multiverso Marvel é um palco onde Galactus pode ser explorado sob infinitas perspectivas, garantindo que seu mito nunca perca força ou relevância. Ele se renova a cada nova realidade. Assim, Galactus no multiverso é um símbolo da vastidão do cosmos Marvel, um personagem que representa o poder primordial que transcende universos, dimensões e o próprio conceito de existência. Conflitos internos e dilemas morais de Galactus. O devorador que questiona sua fome. Galactus é uma força cósmica gigantesca, mas por trás dessa imensidão existe um ser que, por vezes, sente o peso do que faz. Apesar de sua fome insaciável, ele não é um monstro sem consciência e enfrenta conflitos que vão muito além da mera destruição. Em muitas histórias, Galactus aparece dividido entre seu papel primordial e as consequências de suas ações. Ele entende que sua fome é necessária para o equilíbrio do cosmos, mas sabe também que isso causa dor e sofrimento para mundos inteiros. Esses dilemas ficam ainda mais evidentes na relação com seus arautos. O surfista prateado, por exemplo, foi o primeiro a despertar dúvidas em Galactus, ao mostrar que até uma entidade tão poderosa pode se importar com a vida que destrói. Em momentos de reflexão, Galactus questiona se existe outra forma de saciar sua fome sem causar tanta devastação. Essa busca por alternativas o coloca em conflito com sua própria natureza e com o destino que acredita ter. Algumas sagas mostram Galactus tentando se reinventar. Em vez de simplesmente devorar, ele busca criar, se transformando em um Lifebringer, uma força que gera vida e renova planetas. Esse lado benevolente raramente é explorado, mas é fundamental para entender o personagem. Apesar dessas tentativas, a fome cósmica muitas vezes o domina, e Galactus se vê obrigado a seguir sua missão destrutiva. Esse ciclo constante de luta interna torna o personagem muito mais complexo do que um simples vilão. Em várias histórias, ele demonstra arrependimento e tristeza pelo que é obrigado a fazer, especialmente quando destrói planetas que abrigam vida inteligente e civilizações evoluídas. A complexidade moral de Galactus o torna único entre as entidades cósmicas. Ele não age por maldade, mas por necessidade, carregando o fardo de um papel que poucos poderiam compreender. Algumas vezes ele chega a poupar mundos ou negociar com seus habitantes, mostrando que existe uma capacidade de escolha, ainda que limitada pela fome. O conflito entre destino e vontade própria é central para o personagem. Galactus não é só um símbolo da destruição, mas um ser que luta para encontrar significado em seu próprio existir. Esses dilemas também aparecem em suas batalhas com heróis da Terra e do cosmos, onde ele pode tanto ser um inimigo formidável quanto um aliado relutante. A história do Devorador de Mundos é, em última análise, a história de alguém que carrega o peso do universo nas costas, tentando balancear sua fome cósmica com a empatia e consciência. Essa dualidade faz de Galactus um personagem que transcende o simples rótulo de vilão, tornando-o uma figura trágica, quase mitológica. Em muitos momentos, ele se mostra um guardião do equilíbrio universal, e não um destruidor insensível. Sua fome é parte de um ciclo maior que mantém a ordem cósmica. E assim segue Galactus, o devorador que questiona, o titã que se pergunta se existe outro caminho além da destruição.
em uma jornada que continua a fascinar fãs e criar histórias épicas. Galactus e Aniquilação, o Devorador no auge das guerras cósmicas. Galactus sempre foi visto como uma força colossal de destruição, uma entidade cósmica que devora mundos para saciar sua fome infinita. Mas em eventos como a saga Aniquilação, ele mostra que é muito mais do que isso. Ele se torna uma peça fundamental na defesa do universo contra ameaças que ultrapassam até sua própria voracidade. Aniquilação foi um conflito de proporções inimagináveis, onde exércitos de seres poderosos e entidades destrutivas se enfrentaram, ameaçando a existência de tudo que conhecemos. No meio dessa guerra, Galactus se viu diante de inimigos que não apenas buscavam mundos, mas queriam acabar com toda a vida e energia do cosmos. O Aniquilador, uma força de pura destruição e caos, emergiu como o maior perigo, uma entidade que ameaçava consumir tudo, até mesmo Galactus. Essa ameaça direta ao seu ser fez o Devorador de Mundos agir de maneira diferente do habitual, buscando alianças e estratégias para sobreviver. Durante a guerra, Galactus surpreendeu muitos ao unir forças com heróis e entidades cósmicas que antes eram seus inimigos ou alheios a seus interesses. Sua colaboração com a Patrulha Nova, Senhor das Estrelas e outros guerreiros do espaço mostrou um lado mais complexo e estratégico do personagem. Apesar de seu poder descomunal, Galactus reconhecia que sozinho não poderia enfrentar o Aniquilador e suas hordas. Essa consciência o levou a agir com mais cautela, empregando não só sua força, mas também sua inteligência e conhecimento milenar do universo. Sua fome, embora ainda presente, ficou em segundo plano diante da urgência da situação. Ele percebeu que a destruição total do universo significaria o fim de sua própria existência, e isso o fez reavaliar suas prioridades. Galactus participou de batalhas titânicas, lançando rajadas de energia cósmica, destruindo exércitos inimigos e protegendo mundos que estavam além de sua usual esfera de interesse. Sua presença em campo mudou o rumo de muitas batalhas. Mesmo quando parecia ser apenas um agente da destruição, ele revelou seu papel de guardião do equilíbrio universal, agindo para evitar que o cosmos fosse consumido por forças que ultrapassavam a própria lógica da criação e destruição. Durante a aniquilação, Galactus também mostrou sua vulnerabilidade. Ele sofreu ataques devastadores e precisou se regenerar, o que humanizou ainda mais essa entidade cósmica, trazendo uma dimensão trágica para sua história. A saga aprofundou a relação de Galactus com outras entidades cósmicas, mostrando alianças e rivalidades e colocando-o no centro de um jogo de poder que transcende a compreensão humana. Além de Aniquilação, ele esteve presente em outros eventos, como as Guerras Secretas e as Guerras do Infinito, sempre como uma força que, apesar de destrutiva, contribui para o equilíbrio e a continuidade do multiverso Marvel. Essa dualidade de Galactus entre devorador e protetor é o que o torna fascinante e único, um personagem que desafia os limites tradicionais de herói e vilão. Em momentos decisivos, ele demonstra uma consciência e responsabilidade que o elevam a um papel quase divino, guardando o delicado equilíbrio entre vida e morte no universo. Seus atos durante a aniquilação mostraram que, mesmo um titã faminto pode ser um defensor quando a própria existência está em jogo. Galactus, então, não é apenas uma ameaça aos mundos, mas uma peça vital no quebra-cabeça cósmico, onde sua fome faz parte de um ciclo maior e essencial para a ordem universal. E assim, entre batalhas épicas e alianças improváveis, Galactus segue sua jornada, uma entidade colossal que devora, mas também protege o universo num eterno ciclo de destruição e renascimento. Galactus como Lifebringer. Quando o Devorador se tornou Criador.
Galactus, conhecido por ser o devorador de mundos, já passou por uma transformação que poucos imaginariam. Em certas fases dos quadrinhos, ele assume o papel de Lifebringer, uma entidade que, em vez de destruir, traz vida e renova planetas inteiros. Essa mudança mostra uma nova dimensão do personagem. Tudo começa depois de eventos cósmicos devastadores, que fazem Galactus repensar sua fome insaciável. A necessidade de se manter e o equilíbrio do universo o levam a buscar alternativas para seu papel tradicional, explorando o caminho da criação ao invés da destruição. Como Lifebringer, Galactus mantém seu imenso poder cósmico, mas agora usa sua energia para semear vida em mundos devastados. Ele revitaliza ecossistemas destruídos, restaura oceanos e florestas, criando um ciclo de renascimento que contrasta com sua antiga reputação. Essa fase é profundamente simbólica, mostrando que até uma força primordial da destruição pode evoluir e ter um impacto positivo no cosmos. O personagem ganha uma profundidade emocional e filosófica que o torna mais complexo e fascinante. A transformação também influencia seus arautos, seres que refletem as mudanças em Galactus. Alguns, como o surfista prateado, passaram a questionar ainda mais suas missões, acompanhando o novo propósito do Titã Cósmico. Em histórias como Ultimatum e Realm of Kings, Galactus aparece como uma força de equilíbrio, lutando para restaurar o universo após catástrofes e guerras cósmicas. Ele atua como um guardião que traz esperança onde antes havia desespero. Essa mudança não elimina sua fome, mas a transforma. Galactus agora sacia sua energia de formas que não necessariamente passam pela destruição total, equilibrando seu instinto com uma missão maior. Durante esse período, ele cria novos mundos que servem de lar para inúmeras espécies, gerando vida em lugares antes devastados. Sua energia criadora tem um alcance impressionante, capaz de regenerar planetas inteiros em questão de momentos. Mesmo como Lifebringer, Galactus mantém sua majestade e poder, impondo respeito entre entidades cósmicas e heróis. Ele se torna um símbolo de renovação e força vital, mantendo o equilíbrio universal. A dualidade entre devorador e criador torna sua história rica e cheia de camadas. Ele não é apenas um vilão ou uma ameaça, mas um personagem com múltiplos papéis e responsabilidades no universo. Essa fase de Galactus amplia o conceito de ciclos cósmicos, mostrando que morte e vida estão interligadas e que até a mais poderosa das entidades pode se transformar e evoluir. Sua jornada como Lifebringer inspira reflexões sobre equilíbrio, poder e redenção, temas que ressoam profundamente nos fãs e nas histórias em quadrinhos. Mesmo com todo seu poder, Galactus permanece uma figura trágica, carregando o peso de sua fome e suas escolhas, buscando sempre um caminho entre destruição e criação. E assim, Galactus segue, não só como um devorador, mas como um criador, um titã cósmico que traz vida onde antes só havia morte, um símbolo eterno do ciclo universal. Galactus, o titã cósmico e o equilíbrio do universo Marvel. Galactus é uma das entidades mais poderosas e complexas que já habitaram o universo Marvel. Ele transcende o papel tradicional de vilão, se tornando um símbolo do ciclo eterno entre criação e destruição que rege tudo que existe. Sua presença é fundamental para manter o equilíbrio cósmico. Desde sua origem, como o ser conhecido como Galan no universo anterior, até sua transformação no Devorador de Mundos, ele carrega a responsabilidade de sobreviver e, ao mesmo tempo, alimentar sua fome insaciável. Esse contraste entre sobrevivência e destruição o torna uma figura trágica. Não é apenas um monstro que devora planetas sem razão. Galactus é uma força natural,
parte essencial do funcionamento do cosmos, cuja existência está ligada ao ciclo de vida e morte em escala universal. Ele representa a necessidade de renovação que acompanha a destruição. Ao longo das histórias, Galactus enfrenta dilemas morais profundos. Ele não age por maldade, mas por necessidade, o que o coloca em conflito com heróis e civilizações inteiras, mas também o torna um personagem com nuances e complexidades raras. Sua relação com os arautos, especialmente o surfista prateado, revela sua capacidade de conexão e até de empatia, mostrando que mesmo entidades cósmicas podem ter sentimentos e questionamentos internos. O fato de ter sido um humanoide no universo anterior traz uma dimensão ainda mais humana à sua história, fazendo dele um ser que vive entre o divino e o mortal, carregando a memória de sua existência passada. Galactus não é imune à mudança. Em fases como a de Lifebringer, ele assume um papel criador, renovando planetas e trazendo vida, provando que até o mais devastador dos seres pode evoluir e buscar redenção. Essa dualidade entre destruidor e criador é o que mantém seu mito vivo e fascinante, permitindo que ele seja explorado sob diferentes ângulos em diversas sagas e realidades. Nos grandes eventos cósmicos, sua importância vai além do papel de antagonista. Em sagas como Aniquilação, ele se torna parte da solução, lutando para impedir ameaças que podem acabar com todo o universo, evidenciando seu papel de guardião do equilíbrio. O multiverso Marvel mostra diferentes versões de Galactus, cada uma com suas peculiaridades, mas todas mantendo o núcleo do personagem. Uma fome cósmica que move o ciclo universal da existência. Essas variações enriquecem a mitologia de Galactus, permitindo que ele seja um personagem sempre renovado e relevante, capaz de se adaptar às narrativas mais complexas e profundas. Galactus é uma personificação dos conceitos mais fundamentais do universo: a criação, a destruição, o renascimento e a transformação. Ele é a força que mantém o equilíbrio do cosmos em movimento constante. Sua jornada é marcada por conflitos internos, dilemas morais e uma busca incessante por sentido e equilíbrio, mesmo quando suas ações parecem ser apenas a expressão da fome e da destruição. Apesar de seu poder quase divino, ele não está acima das consequências de seus atos. Essa vulnerabilidade torna suas histórias ainda mais cativantes e cheias de tensão dramática. Galactus é uma figura quase mitológica, um titã que encarna a essência da existência, vivendo um ciclo perpétuo de destruição e renovação que define o universo Marvel. Sua presença é sempre sentida de forma imponente, trazendo um senso de escala e grandiosidade às histórias em que aparece, seja em batalhas épicas ou momentos de reflexão. Ele desafia a linha tênue entre bem e mal, lembrando que o universo não é dividido em preto e branco, mas em tons complexos e muitas vezes contraditórios. Galactus também serve como um espelho para os personagens que enfrentam seus dilemas e escolhas, mostrando que até o poder absoluto está sujeito a questionamentos éticos e morais. Seus arautos, suas batalhas e suas transformações refletem os temas universais de redenção, sacrifício e esperança, tornando-o um personagem multifacetado e eterno. A história de Galactus convida os fãs a explorarem não só o cosmos Marvel, mas também questões filosóficas profundas sobre existência, equilíbrio e a natureza do poder. Ele é o eterno viajante do universo, cuja fome é tanto sua maldição quanto sua razão de ser, e que continua a fascinar gerações com sua complexidade e grandiosidade. Cada encontro com Galactus é uma oportunidade para mergulhar em histórias épicas que questionam o papel do destino, da vontade e da responsabilidade.
A magnitude de sua existência coloca o personagem numa posição única, capaz de impactar múltiplos universos e realidades, sempre mantendo sua essência primordial. Galactus é a força que lembra que, no universo, tudo está em fluxo. O fim é sempre um novo começo, e a destruição pode levar à criação. Ele permanece como um símbolo da eterna luta entre forças opostas que definem o equilíbrio universal, um personagem que transcende seu tempo e espaço nas páginas dos quadrinhos.